Bom, gente, vamos lá. Esse aqui vai ser o segundo vídeo, né, do canal. E esse segundo vídeo aqui está diretamente ligado ao primeiro, tá? Que no primeiro a gente falou sobre esse isométrico aqui, né? E lá no vídeo lá eu mostrei aqui como usar essa fórmula aqui e usar a fórmula do cosseno vezes cosseno. E eu deixei lá, falei lá no vídeo que quem quisesse descobrir como calcular essa diagonal aqui, tá? Porque essa diagonal aqui e essa daqui tá fácil de fazer, que as medidas estão aqui, tá? Essa dali não tem medida nenhuma ligada a ela, né? Na verdade tem, né? Que eu até comentei que são essas medidas que estão aqui, a gente usa elas para calcular aquela diagonal lá, tá? Então esse vídeo aqui está diretamente ligado ao outro. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Tá bom? Por enquanto, o primeiro lá que pediu foi o Antônio Santos, né? Que tá inscrito lá com a gente, tá inscrito no canal com a gente, tá? Mas eu acredito que mais pessoas vão assistir o primeiro vídeo e vão ficar com a mesma dúvida, né? Que é uma coisa bem comum, essa dúvida, tá? Então, nós vamos entender agora aqui como é que funciona, tá bom? Vocês podem ver que a linha tá na diagonal, tá? Eu fiz aqui, desenhei um cubo, tá? Depois eu vou voltar ali e vou completar o cubo para vocês verem como é que funciona, tá? Mas essa diagonal, ela funciona como a diagonal do cubo aqui, ó, tá? Pode ser assim, pode ser desse canto aqui até o canto aqui embaixo, pode ser desse aqui até lá em cima, ou pode ser desse aqui até aqui, tá? O cubo ele tem 4 diagonais dessa maneira assim que cruzam ele todinho, tá? Poderia ter uma diagonal aqui em cima, mas não é o caso, tá bom? Poderia ter uma diagonal aqui nesse quadrado do lado, nessa lateral, mas não é o caso, tá? O nosso caso é a diagonal do cubo mesmo, que atravessa o cubo todo, tá? Então a fórmula dela tá aqui embaixo aqui, ó, tá? Que é aqui, ó, tá? Eu sempre vou procurar fazer assim com letras, tá? Pode ter situações que eu vou fazer números e cálculos, mas aqui a intenção não é fazer a conta, é demonstrar a fórmula para vocês, tá bom? Então, é tudo dentro da raiz quadrada, tá? É uma lateral dentro ao quadrado, mais a outra lateral ao quadrado, mais a altura ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, tá? Você pode fazer que vai bater certinho o valor da diagonal, tá? Precisa ser nessa ordem, x, y, z, como está aqui, primeiro esse lado, depois a altura? Não precisa, tá bom? O importante é ser as 3 medidas, tá? Essa medida e essa medida. Ah, a medida não está aqui embaixo, está marcada aqui em cima, mas é a mesma medida. Daqui ou daqui é a mesma medida, beleza? Poderia ser aqui, a medida está aqui, né? Ou poderia estar aqui, que aqui já é o x, em cima aqui, né? Ou a altura poderia estar nesse aqui, tá? Não importa. O cubo ele tem 3 dimensões, tá? Comprimento, largura e altura. Você tem que colocar essas 3 medidas ao quadrado, somando elas dentro de uma raiz quadrada. Aí você vai chegar no valor da diagonal, tá bom? Então deixa eu voltar aqui. Tá? No caso aqui, só aproveitando aqui, tá? Deixa eu fazer com a caneta que vai aparecer melhor. Tá? Vai ficar aqui, ó. Tá? Vou botar na sequência lá do x, y e z, tá? O x tá aqui nesse sentido, tá? Então eu tenho que pegar essa medida mais essa, eu preciso pegar a distância total, tá? Vai ficar então 550 ao quadrado, mais a outra medida ali, que no caso lá eu chamo ela de y lá no desenho, tá? É o 200 mais 200 ao quadrado, mais a altura que é 350 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada, tá? Você resolvendo isso aqui, você encontra o valor daquele cateto oposto lá, tá? Só para ficar mais claro aqui, eu vou tentar segurar aqui, tá? E vou tentar fazer o cubo aqui. Tá? Só para ficar mais claro aqui, ó. Tá? Vai pegar ali onde já está o... Aqui não vai sair
muito bem, porque estou fazendo à mão, tá? Mas já dá para ter uma ideia aí da caixa isométrica e como é que ela fica, tá bom? Aí tá aqui toda a medida X, toda a medida Y e toda a medida Z, tá? Como eu falei, esse vídeo aqui está diretamente ligado àquele primeiro, tá? No primeiro vídeo nós tivemos essa situação aqui, tá? Que eu fiz ele todo coloridinho aqui para facilitar o entendimento disso aqui, tá? E lá no vídeo também eu comentei, né, que a gente poderia ter situações que a gente pegaria esse ângulo e esse, ou pegaria esse e esse, ou pegaria os dois mais afastados. Tá? Então eu fiz aqui, é a mesma tubulação, tá? É a mesma tubulação. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter os catetos. Deixa eu pegar mais de longe aqui para poder pegar tudo. Ó, é a mesma tubulação, tá? A tubulação tá aqui, essa que está em azul, tá? E eu só fiz o quê? Eu mudei os catetos de posição para você ver as possibilidades. O desenho você vai interpretar da mesma maneira. Tá? Se você tiver que montar, tiver que dobrar o arame, a interpretação é a mesma, tá? Só que a única coisa que eu mudei, tá? Esse cateto vermelho, ele tá aqui, nesse aqui ele já tá aqui, ó. Pode ver que eu mudei, tá? Mas a função que ele tá fazendo é a mesma, tá? Essa linhazinha azul aqui, que seria o X, tá aqui, nesse outro aqui ele tá aqui, certo? Tá? Só para vocês perceberem. E eu marquei em preto aqui quais seriam os graus que você pegaria para fazer o cosseno vezes cosseno. Tá? São os mesmos graus do exemplo daqui, tá? Só que aqui ele está junto à curva e aqui eu dei os exemplos das situações que pode acontecer, tá bom? Nem sempre vai ser perto da curva, beleza? E aqui também vai servir para a gente ver que na hora de fechar o cubo, tá? Que a gente for fazer isso aqui, ó, tá? Que a gente for fazer essa conta aqui, nem sempre as medidas vão estar próximas aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, a medida no sentido X, está uma na sequência da outra. Tá fácil de perceber aqui. Tá bem tranquilo de você ver que esse 200 e esse 350 eles estão na mesma linha. Estão no mesmo alinhamento, certo? Mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Aqui, esse primeiro aqui, né? E esse aqui, tá? E esse aqui também, né? Os três, se você olhar, o X, que é a linhazinha azul, ela não está na sequência uma da outra. Elas estão no mesmo alinhamento, estão no mesmo sentido, indo para lá, né? Tá aqui também, tá no mesmo sentido, ó, a linha aqui onde está a lapiseira e aqui também são as linhas azuis, tá? Estão no mesmo sentido, tá? Então, quando você for fazer calcular a diagonal, né? Você vai ter que somar, tá? Vai ter que pegar a medida que está aqui, deixa eu botar aqui, que aqui é X, tá? E aqui também é X, tá? Elas estão no mesmo sentido, tá? Então você vai ter que somar com elas, independente delas estarem uma na sequência da outra ou estarem assim afastadas como está aqui. Aqui também elas estão afastadas, tá? Então você vai ter que pegar esse X aqui com esse X aqui, somar os dois para poder fazer. Certo? A mesma coisa pode acontecer, tá? Porque eu estou usando esse desenho aqui, mas pode acontecer com Y, tá? Pode ter duas linhas no sentido Y, uma aqui e depois fazer o deslocamento e ter uma continuação de Y em outro lado, tá? Então você tem que observar bem isso, tá? Isso tudo tem que treinar, essas coisas tudo tem que treinar, tá? Aqui também, ó, o X e o X não estão na sequência um do outro, eles estão no mesmo alinhamento, nesse sentido assim que está a lapiseira, mas eles não estão na sequência um do outro como está aqui, ó. Aqui eles estão na mesma sequência aqui, ó, tá? Então, só observar isso, prestar atenção, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o cubo aqui para vocês entenderem. É a mão, tá, gente? Então, pode ser que não saia... Pode ser não vai sair bom, né? Tá? O desenho inicial eu fiz na régua, ficou melhorzinho, tá?
Mas aí, o que vai acontecer aqui? Aqui vai ter a diagonal. Deixa eu pegar aqui a vermelha. Tá bom? Vai ter a diagonal aqui. Certo? Aqui também vai ter a mesma diagonal. E aqui também a mesma diagonal aqui embaixo. Tá bom? Esses primeiros vídeos assim, nós estamos fazendo com o celular, né? Tem que segurar e desenhar, escrever e falar ao mesmo tempo, né? Mas nós vamos melhorar isso aí. Certo? Aqui bateu um no outro. Tá bom? Ficou meio grande aqui. Tá, gente? Mas é isso aí, tá? A diagonal do cubo, tá? Eu só fiz a lápis aí para vocês verem os cubos, como é que fica. Tá bom? Espero que tenha ajudado aí.